Fala galera do primeiro ano, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro suplementar, falando sobre Enem por habilidades e competências. A gente parou lá no exercício de número 55. Bom, vamos aí. 55. O arroz dá origem à bebida que de tão valorizada é oferecida aos deuses shintoístas e também é servida em ocasiões especiais, como casamentos, inaugurações de lojas e comemorações. Mas o sake está presente também na mesa dos japoneses como uma bebida popular, assim como o vinho é para o europeu. A seguir, mostra-se de forma reduzida o esquema da produção dessa bebida de bebidas populares. Aí na imagem, meus amores, está mostrando aqui a produção de sake, onde eu tenho o arroz. Eu vou utilizar não o arroz em si, mas sim o amido que está presente no arroz. Passa pela enzima COF. A enzima é essa que vai quebrar o amido em glicose, e essa glicose vai ser utilizada para passar pela fermentação alcoólica para produzir o sake. Mais embaixo está mostrando a produção de vinho, como nós vimos na nossa videoaula, igualzinho. Após a comparação dos processos mostrados anteriormente, pode-se inferir que a fermentação necessária para a fabricação de ambas as bebidas é, letra A, realizados por processos puramente químicos que utilizam proteínas como fonte primárias para o metabolismo? Não, né, meus amores? Não é a proteína a sua fonte primária, são os carboidratos que serão a fonte primária para fazer essas bebidas. Letra B. Realizada por fungos unicelulares que degradam diretamente o amido em álcool. Bom, meus amores, se a gente olhar aqui na própria imagem mostrando a fabricação do sake, a gente vê que existe uma etapa antes da atuação das leveduras. Show? A levedura, sim, é um fungo, tá? Então, a gente tem uma etapa antes, então não é essa a alternativa. Vamos à alternativa C. Realizada por bactérias especiais que degradam carboidrato em álcool etílico. Bom, moçada, não é esse também o caso, né? Letra D. Realizada por seres coloniais que degradam monossacarídeo em etanol e gás carbônico. Sim, como nós vimos lá na imagem, a fermentação alcoólica, ela produz etanol e gás carbônico. O monossacarídeo citado nessa questão é a glicose, tá? Note que para fazer o sake, eu preciso quebrar o polissacarídeo amido em um monossacarídeo, que é a glicose. Então, a resposta certa, letrinha D. Bora para o exercício de número 56. Exercício de número 56 está falando o seguinte, vamos aqui. Exercício 56 está mostrando uma árvore filogenética que mostra a evolução dos primatas, certo? Vamos ao texto. A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações representam da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e... Bom, moçada, a maior similaridade de acordo com essa árvore é quem está mais próximo dos nós. Lembra que cada encontro desse na árvore é um antepassado. Então, quem vai estar mais próximo do ser humano? Quem vai estar mais próximo do ser humano vai ser os dois últimos. E os dois últimos é o chimpanzé e o bonobo. Então, a resposta certa é a letra D, novamente. Show? 57. Considere os 4 táxons a seguir relacionados. Bufo dorbigni, Lystrophis dorbigni, Didelphis alberventris e Didelphis marsupiais. Em relação a eles, é correto afirmar que... Bom, aqui a gente precisa lembrar do nosso querido amigo Linneu. Ele que criou esse sistema binominal latino, 2 nomes para evitar repetição, e o latim porque é um idioma morto, um idioma que não sofre nenhum tipo de alteração. Linneu, ele disse mais, ele disse que o primeiro nome é referente ao gênero e o segundo nome referente à espécie. Belezinha? Então, se o primeiro nome é referente ao gênero, eu sei que o indivíduo 3 e 4 pertencem ao mesmo gênero. Eles podem pertencer à mesma espécie? Claro que não, meus amores.
Cada espécie é única no nosso planeta. Justamente por conta disso é que o Linneu criou o sistema binominal latino. Beleza? Para que não haja repetição nos nomes científicos dos seres vivos, não somente os animais, tá? Isso vale para todo e qualquer serzinho vivo, desde a bactéria até mesmo vocês, tá? Então a resposta certa, letra D novamente. Os tóxons 3 e 4 são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero. Note que um pertence à espécie Albiventris e o outro Marsupialis. Bom, agora a gente vai para a questão de número 64. A questão de número 64, moçada, está na próxima página e está falando o seguinte. 64. Isso aqui é importante, tá, meus amores? Infelizmente, muitos jovens têm feito cada vez mais uso aí de energéticos e com isso o índice de pessoas com problemas cardíacos tem subido muito na sociedade, tá? Então vamos lá. A taurina, também conhecida como ácido 2-aminoerano, blá 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 aqui, ou taurina, é um ácido orgânico conhecido na bilis. Encontrado na bilis, fluido produzido pelo fígado. Ela é um dos aminoácidos não essenciais mais abundantes do organismo, encontrado em diversos sistemas e órgãos vitais, como o sistema nervoso central, coração, cérebro, intestino, ossos e os músculos esqueléticos. A taurina é sintetizada no fígado e no cérebro pela metionina e pela cisteína, aminoácidos que irão compor proteínas, juntamente com a vitamina B9, a qual ajuda no metabolismo das proteínas. Considerada um ácido sulfônico, a taurina é produzida por meios naturais e tem grande importância na absorção de lipídios pelo intestino delgado. Só que a taurina, moçada, ela em grande quantidade, ela faz o coração bater absurdamente rápido. E a taurina é muito encontrada nos energéticos, no Red Bull, no Monster, nesses energéticos aí da vida, tá? De acordo com a informação citada no texto, pode-se inferir que, letra A, o aminoácido supracitado é sintetizado por nosso organismo no fígado e no cérebro, não havendo a necessidade de sua ingestão em altas concentrações. Sim, meus amores, lá no texto foi dito que não é um aminoácido essencial. Se não é um aminoácido essencial, o nosso próprio corpo vai produzir esse aminoácido por nós. Então a gente não precisa se preocupar em ficar ingerindo altas doses desses aminoácidos, beleza? Não quer dizer que você não vai ingerir. Você acaba ingerindo, mas não é necessário você ingerir, porque você mesmo vai produzir esses aminoácidos, tudo bem? Agora a gente vai para a questão 99. Questão 99 vai estar na página... Peraí. Aqui. Questão 99. Aqui, ó. Questão 99, moçada, está falando sobre uma certa doença, beleza? Que tem um ciclo urbano e um ciclo silvestre. Essa doença, moçada, ele está falando sobre a febre amarela. Show de bola? Na mata, em região de mata, o mosquito que vai servir de vetor é o hemagogos e nas cidades é o Aedes aegypti. Há um tempo atrás, acho que uns 2 anos, rolou um surto muito grande de febre amarela no nosso país. E, infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, começaram a matar um monte de macaco, como se um macaco fosse passar a doença diretamente para a gente. E, na verdade, não é assim que funciona. O macaco é tão vítima da febre amarela quanto nós. O mosquito vai se alimentar dos macacos e de qualquer outro mamífero que apresente esse vírus na sua corrente sanguínea, vai se contaminar. E quando esse mosquito for picar a gente, ele acaba passando para a gente também o vírus, tá? Então vamos lá. Tanto o mosquito Aedes aegypti como o hemagogos são vetores de diversas doenças. Entre elas, tem-se a febre amarela, cujo vetor recentemente provocou um surto dessa patologia na região de Minas Gerais. Bom, sobre esses vetores pode-se dizer que, letra A, pertence ao grupo dos vírus? Não, meus amores. Vetor é quem carrega o agente. O vetor é o mosquito. O mosquito ele não pertence ao reino virae, né? Não existe isso. O que ele é, na verdade, é um animal. Show? B.
Ambos são hematófagos, adaptados às zonas urbanas e às zonas silvestres? Não, moçada. Um é adaptado à zona urbana e o outro vai ser adaptado à zona silvestre, tá? Letra C. São artrópodes que parasitam eventualmente os seres humanos? Falso. D. São hospedeiros definitivos dos seres dos seres procariontes, causadores da febre amarela. Meus amores, vírus são acelulares. Se são acelulares, eles não podem ser classificados como procarionte. Procarionte quer dizer que a célula não vai possuir organelos e nem núcleo. Cara, mas ele vai ter uma célula. No caso, o vírus não tem essa célula. Letra E. São vetores inespecíficos, uma vez que podem não parasitar um único hospedeiro. Verdade. Acontece que esses carinhas aqui, ó, eles não parasitam apenas um indivíduo, um tipo de indivíduo. Eles podem parasitar o ser humano, o macaco, uma onça, uma capivara, enfim, uma gama aí de mamíferos. Show? Então, a resposta certa, letra E. Agora a gente vai fazer o exercício 102. Exercício 102, moçada, está falando sobre transporte membranar, certo? Então vamos lá. Uma das extremidades de um tubo de vidro foi envolvida por uma membrana semipermeável, uma membrana semelhante à membrana plasmática, tá? Em seu interior foi colocada uma solução A dentro do tubinho, show de bola. Em seguida, mergulhou-se esse tubo em um recipiente contendo a solução B, como mostra a figura número 1. Minutos depois, observou-se a elevação do nível da solução no interior do tubo, como ocorre na figura de número 2. Ó, note que a aguinha que estava aqui no potinho, na solução B, entrou pelo tubo. Então, vamos lá. O aumento do nível da solução no interior do tubo de vidro é equivalente ao... Bom, meus amores, saquem só. A água, ela sempre vai para o ladinho mais concentrado. Já falei disso para vocês lá em osmose. Show de bola? A água sempre vai para o lado. Quando eu tenho uma membrana semipermeável, a água vai fluir para o lado que tem maior solução. Se a água entrou no tubinho, é sinal que a solução que estava aqui no tubinho tinha mais sais do que a solução que estava fora do tubinho, tá? Então, ó, o aumento no nível da solução no interior do tubo de vidro é equivalente a letra A. Desidratação de invertebrados aquáticos quando colocados em meio hipotônico. Meus amores, se eu coloquei um animal em um meio hipotônico, significa dizer que ele vai receber água, show de bola, e não sofrer o processo de desidratação. Letra B. O que acontece com as hemácias quando colocamos em solução hipertônica? Não, moçada, se eu coloco uma solução hipertônica, eu vou perder água, e não foi isso que a imagem mostrou, né? O que vai acontecer é a letra E, que acontece com as células guardas e resulta na abertura dos estômatos. Os estômatos são aqueles buraquinhos que tem na face inferior das folhas, que servem para entrada e saída de oxigênio e CO2, belezinha? Quando esses estômatos querem fechar, eles jogam água para fora, beleza? Através do processo de osmose. Na verdade, eles jogam um monte de sais para fora, deixando o lado de fora muito concentrado. Então, por osmose, essa água vai ser jogada para fora. A célula fica flácida e fecha o buraquinho. Quando ela quer abrir, ela faz o processo inverso. Ela joga um monte de sal para dentro da célula, isso de forma ativa, beleza? Se dentro da célula está com muito sal, a água que está do lado de fora vai entrar na célula, deixando a célula cada vez mais cheia, gordinha, vai ficar gordinha, até abrir um buraquinho que é por onde os gases da plantinha irão passar, certo? E a nossa última questão de hoje, questão de número 103, vamos a ela. Cadê aqui, ó? Beleza. As figuras a seguir representam o resultado de um experimento no qual uma célula vegetal foi colocada em soluções de diferentes concentrações. Na primeira, note que a célula ficou túrgida, ficou gordinha. Na segunda, ela ficou normal. Na imagem C, ela murchou. Show de bola? Bom, moçada, se essa daqui inchou, é porque dentro da célula tem mais sal do que fora. Logo, a água que está fora vem para dentro da célula, beleza? Já na B,
Como não aumentou e nem diminuiu, a quantidade de dentro e de fora são iguais, tá? E na imagem C, como ela murchou, a concentração de sal fora da célula é maior do que dentro. A água saiu da célula, por isso que ela murchou, tá? Então vamos aqui às alternativas. Letra A. Na figura C, pode-se observar que a célula se encontra em um meio menos concentrado. Meus amores, se esse meio aqui, que é o meio de fora, tivesse menos concentrado, a água sairia daqui de fora e entraria na célula, deixando a célula gordinha. E não é isso que está ocorrendo, tá? Letra B. A água que entra por osmose na célula vegetal, condição representada pela figura A, faz com que ela enche até um ponto em que causa o rompimento da parede celular. Meus amores, a parede celular ela não vai ser rompida por conta de osmose. Show de bola? É justamente essa a função da parede celular, segurar essa pressão osmótica, essa concentração, essa quantidade de água imensa que tem dentro da célula vegetal. A resposta certa vai ser a letra C. Na condição apresentada na figura a célula encontra-se em um meio hipotônico, ou seja, ela foi mergulhada em uma aguinha que tem pouco sal. E nessa condição, diz-se que ela ficou túrgida. Túrgida, moçada, ela fica bem cheia. Show? Quase a ponto de explodir. Lembrando que ela não vai explodir por conta da parede celular. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa nossa videoaula de hoje. Beijão, até a próxima.